Em tempos de pandemia e de isolamento imposto por governadores, o ensino à distância despontou como solução para manter o cronograma de estudos, mesmo sem a presença dos alunos nas escolas. Para alguns professores, no entanto, a falta de lousa e de giz não foi suficiente para cessar as tentativas de doutrinação dos alunos, ainda mais vulneráveis, longe da convivência dos amigos. Em vários locais do Brasil, casos assim estão sendo denunciados na internet. Em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, uma professora de língua portuguesa de uma escola municipal enviou para seus alunos uma atividade com a imagem de uma charge, solicitando que eles observassem e expusessem um sentido conforme sua ótica. Na figura, o presidente Jair Bolsonaro aparece sobre uma montanha de crânios, dando a entender que ele é indiferente às mortes de pessoas. Em Contagem, Minas Gerais, outro caso semelhante. Esse, no entanto, nesse caso, uma avaliação de história para o 9º ano acabou numa denúncia contra a professora. Nessa charge, Bolsonaro aparece novamente, agora sendo relacionado ao governo militar, que teve início em 64. O enunciado pedia, aspas, produza um pequeno texto dissertativo em que você relacione a temática pós-verdade com a negação do regime ditatorial implantado no Brasil no golpe de 1964. A doutrinação de alunos em instituições de ensino ganhou força recentemente com um empurrãozinho do Supremo, que em nova decisão vergonhosa assegurou a permissão de propaganda política, mesmo durante as eleições em universidades públicas. A doutrinação escolar sempre foi uma das armas preferidas da esquerda. Em 2018, solto por decisão desse mesmo Supremo, o ex-ministro petista José Dirceu falou durante evento de lançamento de seu livro sobre o risco que era afastar os alunos da catequese antiliberal. Vamos acompanhar. A pior ameaça que nós vamos viver é a escola sem partido. Porque a cultura e a educação é onde estão as mentes e os corações. Tá aí, Fios, exemplos que ilustram bem aquilo que você falava, né, sobre o trabalho do novo ministro da Educação e esse problema aí da doutrinação que continua mesmo agora no ambiente virtual, né? Só foi adaptada a doutrinação, Fios, em 2 minutinhos. É praticamente, né, Vitor, o que eu estava falando anteriormente, e isso é uma praga. Isso é uma praga, uma coisa muito séria que está enraizada nesses exemplos que você mostrou aí. Eu até gostaria de lembrar, tudo bem, o Bolsonaro é o inimigo perfeito agora, né, para essa catequese, né, para esses panfletários fantasiados de professores que estão espalhados por tudo quanto é lugar, né. Todo mundo que está nos assistindo sabe do que eu estou falando. Né? Escola privada, escola pública, ensino fundamental, ensino médio, universitário, tem por tudo quanto é lugar esses personagens, né, que fazem proselitismo em sala de aula, né, que fazem... Tem uns que têm perfil pessoal e aí fazem campanha política, é um negócio de baixíssimo nível, por isso que eu digo que não chega nem a ser uma guerra ideológica. É uma guerra parasitária. Agora, só para arrematar, Vitor, não é só com o Bolsonaro isso não. O Fernando Henrique aparecia como o demônio neoliberal, que foi o governo que fez o Plano Real, como sendo um dos períodos de pior resultado governamental na história. Eu já vi isso em questões formuladas. Então é o inimigo imaginário que eles sempre vão defender para ficar fazendo a catequese deles lá. Você, Augusto, 2 minutinhos também. Olha, já disse o que tinha a dizer. Essas são as provas materiais aí dos crimes. Se você ouvir o Zé Dirceu, para que ele dê as diretrizes para a política cultural brasileira, a política educacional, você vai aprender lá que Cuba é uma democracia, que o Zé Dirceu foi um corajoso guerrilheiro, tal, tirou com bala de festim. A única guerra que ele conheceu foi a guerra conjugal, que ele travou quando ele se casou no Paraná, no interior do Paraná, com outro nome. Carlos, não sei o que, Gouveia de Mello, ele se fazia de comerciante de gado. Mentiu durante 5 anos, teve um filho, continuou mentindo, e só quando veio a anistia, ele contou quem era e veio embora. Fez outra operação plástica, cirurgia plástica, e veio aí, já com o Brasil anistiado. Esse é o valente. Ele é chamado de guerreiro do povo brasileiro por gente que faz essas coisas aí com as crianças e jovens do Brasil.
Diga, Zé, para fechar. Olha, Augusto, eu não gosto dessa ideia da escola sem partido, porque isso significa impedir o professor de colocar ali os alunos para pensar. Eu acho que hoje os alunos estão preparados para questionar o professor e dizer, não é assim não, como esse caso aí da charge. Isso viralizou. Isso veio a público lá de Contagem, quer dizer, não pense um professor que está lá no interior fazendo alguma coisa e tal, que todo mundo fica sabendo. Então, os alunos estão aprendendo a reagir. Escola é um local para se pensar, a aprender e aprender principalmente a pensar. Então, se você diminui o espaço disso aí na escola, fica difícil de fazer esse debate, de fazer o entendimento da vida. O que eu acho é o seguinte, que o professor hoje, que leva esse tipo de assunto para a aula, ele tem que estar preparado para ser respondido, porque os alunos estão muito preparados, levam para casa, os pais observam também e fazem denúncia e reagem. É assim que tem que ser. A escola é um local de debate e de aprendizado. Não se pode colocar na porta de uma escola o que o professor ali só pode entrar e dar a aula, porque até isso é subjetivo. Então, acho que a escola sem partido, ela coloca um muro no debate escolar, mas acho que é preciso limites. E esses limites são definidos pelos próprios alunos e pelos pais.